Então, nós vamos começar agora a nossa palestra aqui na Casa Maria de Nazaré, com esse tema que vocês estão vendo aí, força do pensamento e a prevenção da saúde, um tema bastante pertinente para tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento no planeta. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento tão importante das nossas vidas, com vocês aí no lar de vocês, sintonizados com a gente, para que a gente mantenha o pensamento no Cristo, para que possamos manter a nossa união, a nossa fé, o nosso carinho com relação a toda a espiritualidade que tem feito um trabalho tão maravilhoso de manter cada um de nós num patamar de saúde, de esperança, de alegria. E nós vamos conversar sobre esse tema para que a gente possa entender, embora todos nós, a maioria de nós, já temos um conhecimento, não é? A respeito do quanto a força do pensamento, ela se torna a grande prevenção de saúde. Fala-se muito na vacina agora para esse coronavírus, mas antes de uma vacina física, nós precisamos estar pensando como é que a gente pode ajudar esse nosso organismo, como é que a gente ajuda na prevenção da nossa saúde. E a gente vai falar um pouquinho aí nos próximos 40 minutos, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre esse tema, para que a gente de verdade, a gente possa estar ajudando. O André Luiz, lá no livro Sinal Verde, ele fala assim, tem uma das mensagens que ele fala assim: ajude os mentores espirituais a ajudar você. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. A gente de verdade precisa que os mentores nos ajudem, mas a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? Então a gente começa aqui com esse nosso telão sempre dando uma certa rebeldia, tá? Ele é um telão rebelde, mas a gente faz uma tentativa para que vocês acompanhem o roteiro aí conosco. Vamos ver se a gente consegue. Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos entender, tá? Existe um paradigma da ciência, e como é uma parte que eu estudo, a psicologia, um pedaço aí da ciência médica, da ciência da saúde. E aí, a psicologia, ela tem um paradigma bem materialista. As escolas da psicologia, existem muitas delas, não é? Muitas e muitos estudiosos da psicologia, mas a grande maioria deles sempre pensando na questão da questão do materialismo, não é? Do organismo físico. E com esse estudo do organismo físico, a psicologia materialista, ela tenta entender, né? O ser humano, na fase desde quando nasce, quer dizer, desde o nascimento até a morte, tenta entender de alguma forma, mas o que a gente vê com isso? A gente vê que é uma visão exclusivamente material do ser humano. Agora, tem uma quarta força da psicologia, que a gente chama de a quarta força da psicologia, que Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, trouxe uma série de livros falando dessa quarta força, que é a psicologia transpessoal. Ela tem um outro referencial para estudar o ser humano. Ela parte do princípio, não é, de que para entender as pessoas, a superar os seus conflitos, ela tem um referencial diferente, é um referencial espiritual, a psicologia transpessoal, tá? E aí, antes da gente falar um pouco da questão da saúde, é bom que a gente reafirme um pouco os paradigmas da doutrina espírita. E vamos lá na Joana de Ângeles, tá bom? A Joana de Ângeles fala o seguinte: olha, além do mundo corporal, existe o mundo espiritual. Isso pra gente, né? Para nós, os espíritas, isso é fato. Não é investigação científica, não é uma hipótese científica. A questão do mundo espiritual, para nós, os espíritas, é um fato, é uma verdade, tá? O Kardec, quando ele formula toda a doutrina espírita, o livro dos espíritos, com todas as perguntas que ele faz, ele parte do princípio, porque ele estudou, ele viu um fenômeno lá das mesas girantes, e por meio desses fenômenos, ele começou a perguntar para aquelas mesas, não é? E termina descobrindo que existia uma força espiritual, quer dizer, criaturas, seres vivos, não é? Espíritos, almas, não é? Espíritos, quer dizer, não alma, porque a alma é do encarnado, mas espíritos desencarnados, inteligências, que respondiam aquelas perguntas. Então, o mundo espiritual, ele existe, tá? E isso já
para nós é um fato, só que assim, é bom que a gente não esqueça que nós somos um espírito sim, mas travestidos, quer dizer, envolvidos, encapsulados, tá? Nesse corpo material. E nós mantemos a nossa individualidade como almas, né? Como espíritos eternos, como centelha de Deus, antes, durante e depois de cada encarnação. Esse é um, né? Esses são alguns paradigmas. E outros paradigmas, a gente reencarna tantas vezes quanto se faça necessário. Para que as reencarnações? Para o nosso aprimoramento. Então, a gente tem um processo de evolução espiritual e essa evolução, ela é, muitas vezes, né, estacionada. Dependendo do que a gente fizer, das escolhas que a gente fizer numa determinada encarnação, nós estacionamos a nossa evolução. Mas a gente nunca deixa de evoluir. A gente nunca regride, a gente nunca parte para um patamar inferior àquele que nós estamos hoje. Isso é importante também com o paradigma espírita. E agora, o progresso, de quem depende? Muitas vezes a gente fica pensando assim, é muito difícil progredir. Então, às vezes a gente para, né, e pensa assim, é muito difícil para a gente melhorar. E é mesmo, é uma luta, mas depende de quê? Depende de nossos esforços, tá? Para que a gente chegue à perfeição, ao aperfeiçoamento, superando as nossas mazelas, as coisas difíceis que a gente traz aí dentro da alma, a gente precisa de um esforço próprio. Esse esforço sempre é individual, porque não adianta a gente pensar assim, mas é porque eu tenho uma família complicada, ou eu vivo num grupo de pessoas muito difíceis, e aí não adianta nada, porque a gente pensa no outro, mas é daqui de dentro que vem o nosso esforço para o nosso aprimoramento, tá bom? Até que a gente possa melhorar, atingir um patamar melhor de evolução. Agora, é importante a gente saber que existem influências espirituais na nossa vida, por isso que o esforço fica maior, não é? E a relação dos espíritos com os encarnados, conosco, elas são constantes, constantes, o tempo inteiro. E sempre existiram, desde que o mundo é mundo, desde que, né, foi feito aqui o planeta Terra, foi constituído o planeta Terra, e acredito que em todos, com certeza, em todos os planetas, o mundo corpóreo, ele é influenciado pelo mundo incorpóreo. O mundo espiritual influencia o mundo da matéria. E os espíritos desencarnados influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Os bons espíritos nos atraem para o bem e os imperfeitos nos impelem para o mal. E aí, muita gente chega a perguntar, mas qual é a força maior? Você que escolhe, não é? A escolha é nossa. De repente, quem é que vai me dominar? A escolha é nossa, tá? De acordo com o que a gente faça de escolha na nossa vida, nós seremos mais induzidos para a felicidade, a alegria, o nosso bem-estar, ou nós seremos mais induzidos para o nosso atraso espiritual, o nosso estacionamento e o nosso mal-estar, tá? Agora, importante demais a gente saber, tá? Que existem sistemas energéticos inacessíveis aos nossos 5 sentidos, mas registráveis por outros sentidos. Quer dizer, a vida mental e a vida espiritual formam um sistema único, suscetível de influenciar diretamente a saúde do corpo físico. Então, vamos lá, tá? De repente, nós estamos envolvidos num grande sistema universal. E aí, eu já falei disso, eu sempre repito. E depois esse sistema universal, ele vai se formando em muitos sistemas planetários. E a gente vive aqui no planeta Terra, que por sinal agora tem sido envolvido por uma onda aí de angústia, de depressão, de agonia, de medo, por conta de tudo que a humanidade terrestre está vivendo, né? Tudo isso que nós estamos vivendo, e quanto menos a gente está afeito, acostumado a uma vida mais ligada à questão espiritual, no sentido de ter mais força, né, que vem do alto, que flui sobre a gente, da gente conseguir sentir, sintonizar a espiritualidade amiga nos dando força, falando todo dia de manhã, vai estar tudo certo, está tudo bem, não é? Quanto mais a gente está envolvido com isso, mais força a gente tem. Mas quanto menos a gente tem esse hábito, né, que não deixa de ser um hábito, de oração, o hábito de estarmos conectados, tá? Com a internet do plano superior, não é? Com o nosso Wi-Fi ligado aí com a divindade, com a energia cósmica que dirige o planeta, que dirige o mundo inteiro, mas que dirige também o planeta. Quanto mais a gente se afasta disso, mais essa onda vai nos afetando. E essa vida mental, né, esse sistema influencia a nossa saúde diretamente.
de uma forma a que a gente fica suscetível, talvez não necessariamente de contrair o vírus, mas de contrair processos psíquicos complicados e bem difíceis, às vezes, de erradicar. Porque muita gente está sarando do vírus, mas quando a gente adoece psiquicamente, fica mais difícil e, às vezes, demora mais, tá? Outra coisa importante para a gente observar, a vida individual, gente, ela é inteiramente cósmica, né? Ela é inteiramente integrada à forma, né? E forma um todo com a vida cósmica. Então, essa questão que nos envolve, não é? Cósmica aí, dessa energia toda, ela envolve o tempo inteiro a nossa vida individual. Quer dizer, a nossa consciência é energia, que é vida no sentido mais amplo, né? E não apenas do ponto de vista biológico, de vida física, mas também a natureza do nosso espírito. Quer dizer, somos seres espirituais, travestidos temporariamente num corpo físico. E esse corpo repercute no nosso humor, ele repercute, né? Ele influencia toda a nossa vida psíquica. Então, por exemplo, assim, vamos pensar. As mulheres costumam dizer que no período de TPM, não é esse período pré-menstrual, muitas mulheres ficam muito suscetíveis de alteração de humor, de ficarem irritadas, não é? Então, quem é que irrita? É a mente que está irritada, é o espírito que se sente irritado. Mas o que está provocando isso? Uma alteração hormonal. Então, quer dizer, essa vida da matéria, não é? A matéria influencia sim a nossa condição psíquica, mental, espiritual. Mas, acima de tudo, o comando vem da nossa mente. Quanto mais nós educamos a mente, quanto mais nós deixamos também que os nossos pensamentos eles consigam ter um eixo, um foco mais equilibrado de serenidade, mais a gente tem saúde, ok? E aí, voltando aqui para o nosso roteiro, para que a gente não se perca muito. Olha, a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte num dos livros dela: a compreensão da saúde humana, à luz do espiritismo e da psicologia espírita, possibilita a compreensão do ser para além da matéria. Então, esse exemplo que eu dei da TPM. Então, de repente, todo mês a Chiquinha fala: eu estou brigando com você, marido, eu estou brigando com os filhos, eu estou brigando na minha empresa com os meus colegas, né? Estou irritada demais com a minha vida, porque todos os meses eu tenho a TPM. Ok, eu não estou negando que exista isso, é lógico que existe, existem remédios até, não é? Para que se melhorem esses estados hormonais complicados, mas existe uma predominância do espírito. Então, até a entrega a essa coisa hormonal, essa coisa tão forte, né? Ou de repente se sobrepor e poder dizer: olha, tudo bem, eu vou tomar medicação, eu vou me cuidar, mas eu vou cuidar para que eu também não embarque tanto. Porque o corpo não domina a mente, de jeito nenhum. Essa é uma visão completamente errada. É a nossa mente, quer dizer, nós espiritualmente que dominamos, mais do que a mente até. Porque também nós não somos uma mente, nós somos muito mais, não é? E quando a gente pratica meditação, a gente sabe que a gente acalma a mente, a gente domina a mente. Tá? As criaturas afeitas a uma meditação, começando pela uma meditação básica, como a mindfulness, por exemplo, não é? Começando por ela, mas indo mais adiante, aprofundando, não é? Esse processo de meditação, a pessoa consegue de verdade acalmar a mente e parar de pensar. É um estágio delicioso, não é? Você para de pensar, não sei, é possível parar de pensar? É sim, um treino. Treino deixando com que essa mente, com que esse ego, ele fique confinado e que a gente possa se expandir mais, ok? É muito bom. Para quem quiser, comece a praticar a meditação. Você vai ver que delícia. Vamos lá, gente. Então, o André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, em 1944, ele começa a revolucionar realmente a concepção geral referente à vida pós-morte. A partir do livro, o primeiro livro dele, 1944, primeira edição, que ele trouxe, Nosso Lar, começa a existir um arsenal de conhecimento mostrando para a gente o quê? As nuances todas que existem, né, na nossa mente, à luz de uma medicina espiritual. Quer dizer, o André Luiz descreve as nuances de nossa mente à luz de uma medicina espiritual e muda o paradigma para uma
dimensão ampliada dessa conexão mente, espírito, saúde. O André Luiz, ele abre assim, como se ele abrisse um novo mundo nesse sentido. E aí a gente olha para isso e fala, gente, que coisa incrível, não é? De repente, uma pessoa vai, a gente tem estudado nas quartas-feiras, essa quarta-feira a gente encerra o livro No Mundo Maior, brilhante, onde deixa claríssimo ali. Em todos os 20 capítulos desse livro, deixa muito claro, não é, para a gente, o quanto a nossa mente influencia na nossa vida psíquica. É uma psiquiatria iluminada. E aí o que acontece? A gente vê que não só na nossa vida psíquica, mas também repercute na nossa saúde espiritual e física. E extrafísica, porque depois da partida, quando a gente deixa essa matéria lá no cemitério, é cremada essa matéria física, a falta de saúde, a doença instalada primeiramente na nossa mente, ela se repercute no corpo espiritual e perpetua muitas vezes, não é? Não só no período que a pessoa fica desencarnada, mas voltando para uma nova encarnação, ela é, né, novamente trazida para a reencarnação com a doença criada mentalmente, que às vezes demora uma encarnação, 2 encarnações, para que ela consiga erradicar da sua mente, tá bom? Então, gente, é bom que a gente pare e pense o seguinte, ó, os espíritos afirmam que uma das modificações mais importantes do fluido universal é o fluido vital. Tá lá no livro dos espíritos, né? Esse fluido vital, ele é responsável pela força motriz que movimenta os corpos vivos. Sem ele, a matéria é inerte. Por exemplo, este apresentador, não é? Aqui um objeto eletrônico e ele não tem fluido vital. Uma matéria inerte. Qualquer matéria, qualquer objeto que a gente pegue é uma matéria inerte quando ele não tem um fluido vital. Diferente, por exemplo, de uma planta que já tem o seu fluido vital. Então, tem lá o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, onde nós estamos. Esses 3 reinos já têm as suas características próprias, com uma determinada quantidade, de um determinado tipo, né, de fluido vital. Tá? Uma determinada, vamos pensar assim, é uma coisa um pouco complexa, mas uma determinada quantidade no sentido de ter uma característica mesmo desse fluido, porque existe o fluido cósmico universal, que é o grande, né, fluido divino, é o hálito de Deus, quando Jesus fala lá, e que o João Evangelista narra, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse verbo que o João Evangelista fala é nada mais, nada menos do que o fluido cósmico universal, que no princípio era só uma matéria amorfa, mas depois ele vai se fundando, ele vai se formando até criar o planeta Terra, tá bom? Cada ser tem uma quantidade de fluido vital de acordo com suas necessidades. E é interessante, a gente renasce na Terra com uma quantidade de fluido vital. É só a gente observar. Presta atenção, não é? Quem puder, presta atenção na criança, tá? Uma criança, logo que ela reencarna, ela tem uma energia, a gente olha e fala, meu Deus, não é? Quando começa a andar, então parece um furacãozinho, vai. E aí, às vezes, a gente brinca com a mãe, né, da criança e fala, nossa, precisa pegar o controle remoto onde apaga, não é? Onde abaixa, é muito fluido vital, é muito. A criança tem aquele olho, né, o olho brilhante, aquele olho vivo, não é? Aquela energia irradiando na criança, por isso que a criança é uma delícia. Conviver com criança, abraçar a criança, receber carinho de criança, é uma delícia porque eles têm um fluido vital enorme, né? Abundando na criança. E aí, no decorrer da nossa encarnação, a gente vai o quê? Vai perdendo, vai gastando, não é? Esse fluido vital. E aí, vamos pegar uma pessoa, um octogenário, por exemplo, uma pessoa a partir dos 80 anos. Hoje, porque antigamente, 60 anos, não é? Ainda é considerado idoso, mas daqui a uns anos, quando as pessoas viverem realmente até 90, 100 anos, e a tendência é essa, a tendência mundial, em função de toda a tecnologia, o avanço da medicina, as pessoas estão vivendo mais tempo, não é? E aí esse fluido vital, ele consegue permanecer um pouco mais, mas a gente observa necessariamente, depois de uma certa idade, essa quantidade de fluido vital não está mais tão abundante, a pessoa começa a ficar mais lenta, começa a ficar mais, sabe assim,
tudo cansa mais depois de uma certa idade, tá? Então é o fluido vital que já está se esvaindo. Até chegar um momento, tem muitas pessoas que desencarnam, o pessoal fala, desencarnou por velhice. Por quê? Porque apagou. O Kardec fala, né, no Livro dos Espíritos, né? É como uma velinha que vai queimando, aquela vela, não é? Vai queimando, o paviozinho vai, até que chega uma hora que extingue. É o fluido vital que acabou, tá? Então, aí ainda no Livro dos Espíritos, o Kardec diz o seguinte, a quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, quer dizer, se varia segundo as espécies, já falei disso, não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Cada criatura, não é? Ela tem a sua quantidade e o seu, não é? É variado esse fluido vital. Importante a gente observar, tá? Mantemos o equilíbrio da saúde com uma alimentação saudável. Então, hoje tem essa questão toda, né? O equilíbrio da saúde. Como é que a gente mantém esse equilíbrio? Como é que a gente mantém? A gente consegue sim manter mais saúde com alimentação saudável, com atividade física, observando um pouco e tomando cuidado de não estar num lugar, né, observar o ar, né, o oxigênio que você está, se está muito poluído, vai estragando mesmo o corpo, mas muito acima de todas essas coisas. A gente tem que observar, não é, que quando a gente mantém uma conduta mental saudável, a tendência é a gente ficar melhor fisicamente também. O Hipócrates, o grande pai da medicina, já dizia isso com uma frase que todo mundo conhece, né? Mente sã em corpo são. Tá? Então, quer dizer, uma mente sã mantém um corpo são. Tá? Então, o pensamento exerce uma poderosa influência nos fluidos espirituais e modifica suas características básicas. Vamos lá, gente. Tem uma autora maravilhosa chamada Louise Hay. É uma senhora brilhante, uma pessoa que tem uma história muito triste. Para quem lê o livro dela, o primeiro livro dela, chamado Você Pode Curar Sua Vida. Um livro, assim, de você precisar manter na cabeceira. Porque é um livro que ensina a gente a manter a nossa saúde e até curar a nossa saúde através de pensamento, de modificação de pensamento. Ela o livro dela é best-seller. Ela já desencarnou na década de 90 e assim, a Louise Hay era alguém que tinha um câncer que, segundo o médico, ela não ia ficar viva nem 3 meses. E ela, além de ter sido curada pela força mental, energia que ela resgatou de dentro dela, vontade de ficar encarnada e um propósito maior, foi o que também fez com que ela ficasse, não é? E ela escreveu livros e auxiliou milhares de criaturas dos Estados Unidos e em outros países com a sua metodologia de cura mental através da modificação dos pensamentos. Só isso. Né? E aí, tudo isso. Tá? Então, é lógico que o pensamento exerce, sim, uma poderosa influência. É só a gente pensar. Se a gente pensar em doença, a gente se transforma em doença. As criaturas hoje que estão com muito medo de adquirir esse vírus têm que tomar cuidado, porque a gente vai ao encontro daquilo que a gente teme. É uma verdade muito grande, tá? Então, todas as vezes que a gente tem muito medo de algo, esse algo vem até nós. Por quê? Porque você exerce um poder de atração. Assim como todas as vezes que eu quero muito alguma coisa, quase sempre essa coisa vem até a minha vida. Tá? Especialmente se for uma coisa lícita, uma coisa boa. Mas também tem pessoas que atraem coisas muito negativas para a própria vida. E atraem sofrimentos desnecessários. Então o espírito às vezes fala, mas nossa, está passando por isso, coitada dessa criatura, meu Deus, que karma. Quer dizer, a lei de ação e reação. Vai lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e lê lá. Causas atuais das aflições. Kardec deixa claríssimo. Né? Causas anteriores das aflições. Ele também deixa muito claro. Quais são aqueles itens da nossa vida que a gente atraiu? Assim, não é? Muitas vezes a gente assim, então tá, então eu vou ser assim, só vou pensar no bem, não vou usar máscara, não vou higienizar a minha mão, vou começar a andar em lugares públicos cheios de gente. Não, de jeito nenhum. Mas, mesmo com todos os processos de higiene, de prevenção física, material. Se eu não pego a minha mente e não saneio todo dia, tá tudo bem, vai ficar tudo bem.
está no comando, meu Pai. Jesus, entrego para você a minha vida. E o Senhor faz de mim o que o Senhor achar melhor. Ok? Uma mente vigorosa, pensando no bem, esperando o melhor. Vai ficar tudo bem. É diferente. Ai, meu Deus, será? E agora? A minha vizinha já está com Covid. Agora meu vizinho está chegando cada vez mais perto. Cada vez mais. Deixa eu ver quantos. 2, 3 vezes por dia. Deixa eu ver quantas pessoas mais desencarnaram. Opa, cuidado. Vamos prestar atenção, tá bom? Força do pensamento positivo. E aí, o Kardec também fala que pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas que causam conforto e sensação de bem-estar. Pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias. Os fluidos ficam escuros, densos e provocam mal-estar físico e doenças. Então, aquela pessoa que passa a vida inteira, não precisa Covid não, viu, gente? Tem gente que antes de Covid e pós-Covid. É aquela pessoa que você pergunta para ela assim, e aí, Felisberta, como é que você tá? Ah, até a voz. Aquela voz nasalada, sabe? Triste, que tá mal, que tá muito angustiada. Ai, não sei, você não sabe o que me aconteceu. Meu Deus. A pessoa já acorda de manhã pensando que não tá nada bem. Não vai rolar saúde, não é? Às vezes Deus é tão misericordioso que não vai rolar mesmo Covid, a pessoa vai ficar bem, né, durante tudo, mas ela já tá tão mal, nem precisa de Covid. Algumas pessoas, né, gente? Vamos combinar, né? Covid, acho que chega o vírus olha assim e fala, nossa, não tenho nem espaço, porque a pessoa já está num estado psíquico e, sabe, mental tão deplorável que está vindo a cavalo mais do que Covid, tá? Então a gente precisa olhar para a nossa mente e pensar que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, está lá na Gênesis, capítulo 14, tem um capítulo inteiro falando sobre a questão dos fluidos. É lindo demais. E aí a gente olha para isso e pensa, nossa, como é que eu deixo mais saneado o meu ar? Como é que eu deixo mais perfumada a minha casa? Perfume espiritual. Porque tem lugares que a gente entra e que não tem cheiro físico. Tá tudo limpo. Mas você olha assim, você fala, gente, que coisa é essa? São as energias densas. Não vai muito longe. Não é? Não sei quem já teve a experiência de depois de uma briga, de um conflito, vai lá visitar um parente que teve uma briga na casa. O casal só faltou se pegar. E aí você chega na casa, você se sente como daquela coisa, parece que, nossa, dá até uma urticária, assim, você fala, nossa, eles estão tudo disfarçando, né, que vai tirar foto no Facebook, então assim, né, tudo disfarçando, que tá tudo bem, né, mas assim, se pegaram antes, a energia ali na casa já ficou o campo, tá? Então isso é quando o ar fica irrespirável em função dos nossos pensamentos, e a gente tem uma força para criar pensamento bom, que é uma bênção. Mas também a gente tem uma força para criar negatividade que só por Deus, tá? Então vamos começar a observar aqui, gente, no livro Mecanismos da Mediunidade, tem um pedaço muito legal quando o André Luiz fala de ferromagnetismo e mediunidade. Primeira coisa importante, tá? Kardec deixa muito claro para a gente que todos nós temos mediunidade. Todas as criaturas encarnadas na Terra são médiuns. Mas uns são médiuns de tarefa, são médiuns que têm aí uma das mediunidades classificadas nos livros dos médiuns, e outros têm a mediunidade que é aquela possibilidade de sentir a influência espiritual. Isso todas as criaturas têm, tá? E de conviver com a espiritualidade durante o sono físico, trazer intuição, trazer inspiração, de acordo com a sintonia que a pessoa vive. Então, dependendo da sintonia mediúnica, quer dizer, com a sintonia espiritual, todos guardam consigo um campo magnético mais vasto. Possibilidades de ampliação, seja nas atividades que se relacionam com o exercício do bem, ou naquelas que se reportam à prática do mal. Todos temos. Todos temos a capacidade de viver e sentir, né? De primeiro sentir, receber a influência espiritual e veicular para o mundo físico essa influência espiritual. Tanto
tanto positiva quanto negativa, tanto do bem quanto do mal, tá? Continuando, então, nessa linha de raciocínio, lá no capítulo 10 do mesmo livro, o André Luiz, né, ainda no mesmo livro, Mecanismos da Mediunidade, ele diz o seguinte: existem partículas mentais. Vamos tentar entender. Ele fala o seguinte: toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, não é? São fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar. Essa partícula mental, gente, ela se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas. Ai, vamos tentar entender isso, tá? Olha, eu penso. Eu tô aqui e de repente eu comecei a pensar em alguma coisa que eu desejo muito. Lá dentro do meu ser, eu quero muito uma determinada coisa. Vamos pensar assim, tá? Eu desejo muito fundar uma instituição. Ou eu desejo muito fundar uma casa espírita. Ou eu desejo muito ajudar uma determinada pessoa, mas eu não tenho condição nem de fundar uma casa espírita, nem de fundar uma casa, né, religiosa. Não tenho condição de ajudar uma determinada pessoa numa situação de penúria muito grande. E eu penso nisso. E eu penso nisso. E eu penso nisso. Eu vou criando partículas mentais como quase que se fossem matérias. O André Luiz chama isso de formas pensamento. Esse desejo no bem fica tão forte que essas partículas mentais atingem primeiro a mim mesma. Eu ganho força, eu ganho esperança, eu ganho saúde, eu ganho energia, tá? Intuição, ideias, para que eu possa materializar o meu desejo. E aí, essas partículas mentais, elas vão ao encontro de pessoas que se afinam com o mesmo diapasão. Essas partículas mentais influenciam outras mentes. E essas outras mentes vêm ao encontro do meu desejo, se associando. No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, ele tem uma mensagem chamada associação. Ele explica isso perfeitamente bem. E o que acontece com isso? Ah, com certeza, essa criatura que desejou esse bem, ela vai conseguir materializar isso. Ela vai conseguir encontrar recursos para ajudar a pessoa, para fundar a casa espírita, para fundar a instituição. Da mesma forma, do mesmo jeitinho, quando eu penso uma negatividade com relação a alguém, algum grupo, alguma pessoa, necessariamente eu vou criar miasmas, partículas mentais, que vão ao encontro de outras mentes que se afinizam comigo, que são atraídas para mim e vão se irradiar em cima da minha saúde. Antes disso, com as partículas mentais, eu atinjo determinados órgãos do meu corpo físico que se ressentem. Então, eu começo a ter um problema físico, de taquicardia, de dor de cabeça, de dor de estômago, de pressão arterial alterada, de hipotensão, de hipertensão, de hiperglicemia, hipoglicemia, pega uma diabetes e lá vai, tem um arsenal. Nós somos pródigos, a humanidade é pródiga de inventar doenças. Já visto esse novo vírus, não é? Então, nós somos pródigos de inventar doenças individuais e coletivas. E é simplesmente por esse mecanismo de irradiação das partículas mentais. Continuando, gente. Nasce das profundezas da mente em circunstâncias, por agora, inacessíveis ao nosso conhecimento. Em verdade, a criatura pensando, cria. Sobre a criação ou pensamento concreto do Criador. Então, nós somos co-criadores universais. Nós co-criamos. Nós não temos a capacidade de criar como Deus. O único ser capaz de criar todas as coisas é Deus. Agora, nós somos co-criadores. Nós criamos partículas mentais que vão e conseguem fazer surgir no planeta tanto o bem quanto o mal. Tá? Isso é bom que a gente pare, reflita bastante para que a gente pense nisso. E aí, gente, o que
faz com que a gente tenha essa coisa de criação? É a alavanca da vontade. Tem lá o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele fala lá do escritório, né? E o carro-chefe do escritório, ele fala da vontade, da criatividade, do desejo, de todos os nossos atributos espirituais, mas tem o mais forte, que é a alavanca da vontade. Olha, vamos observar qual é o carro-chefe da nossa vida, qual é a pulsão maior, né? Então, assim, dispõe a alma em si da alavanca da vontade. Por ela, quer dizer, por nós, pela nossa alma vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante, quer dizer, quem é que fala isso? André Luiz. Em que livro? Mecanismos da Mediunidade. André Luiz narra, né? E Evolução em Dois Mundos também, ele narra, né? Todo o processo de evolução da criatura, desde lá das mônadas, lá, a gente não vai falar que é muito complexo, mas assim, de repente a gente foi muito automatizando a nossa vontade. Muito. O beija-flor, quando ele vai lá, toda vez que ele vai lá beijar aquela florzinha, tirar aquele néctar da flor, distribuir toda aquela beleza dele, não é? E disseminando todas as sementinhas aí. Ok, o que ele está fazendo? Ele está com a alavanca da vontade, ele está formando a alavanca da vontade. A fêmea de qualquer espécie defendendo o filhotinho e com aquela força tão grande do instinto dela, ela tem uma vontade muito grande de preservar a espécie, de continuar a sua espécie. O macho de qualquer espécie, quando ele vai lá, busca a fêmea, ou ele vai lá e busca a caça, ele está formando, por processo de automatismo, um grande trabalho de automatismo, ele está formando a alavanca da vontade. E aí, quando chega nessa condição de ser humano, nós temos a alavanca da vontade, que determina onde é que eu coloco, para cá ou para cá, a minha vontade. A minha vontade determina o quê? As minhas escolhas. Não é? Nós escolhemos isso ou aquilo dependendo de quanto a gente coloca a alavanca da vontade para um lado ou para o outro. E aí, a gente já partindo já para a nossa finalização. Tudo isso eu falei para vocês para falar do pensamento. Nossa, mas e aí, Nancy? Como é que a gente faz? Da onde que nasce esse pensamento? Flui de nós mesmos. Como sendo um grande oxigênio universal, não é? Que a gente inspira e expira esse pensamento que está em nós, não é? Isso é que faz com que nós sejamos seres humanos. Pensamento contínuo. Até quando a gente estava já na iminência de nos tornarmos humanos, a gente ainda não tinha um pensamento contínuo. Lógico que os espíritos ainda encarnados em corpinhos de animais, especialmente os animais superiores, eles já têm pensamento. Então, o animalzinho, por exemplo, né, tá lá o cachorrinho na casa. Parou, né? Ou às vezes vem passando na frente da casa dele o carro do dono da casa. Tá lá o casal, que são os donos da casa, e o cachorrinho tá lá. Ele, na hora, a audição muito melhor que a nossa, sentiu, percebeu, na hora tem um flash de pensamento. Meus donos chegando, ele já fica louco, já começa a latir, começa a arranhar a porta, já pula, já vai na janela, sobe no sofá e fica desesperado. Por quê? Porque ele teve um pensamento já, um flash de pensamento, só não tem um pensamento contínuo. Ele não vai conseguir pensar assim, eles estão vindo, que bom, que legal, eu vou ficar, já estou muito feliz, eles vão chegar em casa, vão me dar comida, vão me dar carinho. Não. Ele tem aquele flash de pensamento. Ser humano é diferente, não é? A criança bem pequenininha, no colo da mamãe, com 6 meses de idade, ela vê o barulho do carro do pai encostando na garagem. Ela já sabe, ela já começa a ficar acesa, porque ela já tem a inteligência que já formou o conhecimento de que aquele barulho significa a chegada do papai. E ela já vai pensando, embora não expresse, porque às vezes nem fala ainda, não é? Papai está chegando e ela já começa a ficar feliz, já sabe, e o pensamento dela está todo formulado em torno disso. Isso é o nosso pensamento, tá? E aí, gente, para a gente entender um pouquinho mais, né, dessa condição de como o nosso pensamento, ele se irradia e ele atinge outra pessoa, até conseguindo curar outra pessoa, é bom que a gente pense um pouquinho, para quem vem estudando conosco aqui na Casa Maria de Nazaré, eu sempre falo, né, da questão da hipnoterapia. Hipnoterapia é a hipnose utilizada como terapia. Vamos pensar, tá? Imaginando uma pessoa que é o hipnoterapeuta,
aquele que vai estar auxiliando o outro, né? Ou o hipnotizador. O hipnotizador entra na sintonia do hipnotizado e arroja de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem que corporifica no pensamento e atinge o outro. Então, traduzindo, trocando em miúdos, não é? Alguém trabalha com hipnoterapia, tem lá o paciente, você quer que ele melhore, né? Nós da psicologia trabalhamos muito com isso, você quer que aquela pessoa melhore. E aí você faz o quê? Você faz uma indução mental. Começa a conversar, com uma determinada entonação de voz, tá ali observando aquela pessoa, percebendo as reações daquela pessoa e auxiliando aquela pessoa através do quê? Só da palavra? Não, do pensamento. E o pensamento do terapeuta, ele atinge o pensamento do paciente. Com o quê? Com força mental, entrando na mesma sintonia e atingindo mentalmente aquela pessoa. O médico faz muito isso, o enfermeiro, quando vai medicar, especialmente no hospital. Os bons enfermeiros são excelentes curandeiros, não é? Que vão lá, bom dia, abre a porta, né, do quarto do seu paciente, bom dia, a senhora está melhor hoje, você está melhor. Às vezes a pessoa está só bagaceira, né? Mas o que aquela enfermeira está fazendo? Indução mental. Ela está fazendo um trabalho, mesmo que não tenha consciência, não é? O Kardec estudou muito no livro A Gênese a questão do magnetismo. É um magnetismo. É quando a pessoa vai induz a outra. E é o que ela está usando? A força do pensamento. Na casa espírita acontece isso? Muito, muito, muito. Não é? No passe, por exemplo, na hora que a pessoa vai lá e ela fala, tem um monte de gente ali tomando passe. Vamos então agora pensar em Jesus, que nós todos possamos buscar a presença do Mestre. O que aquela pessoa está fazendo? Uma indução mental. A mente do dirigente do passe está irradiando pensamento de luz, pensamento de força, de coragem, com imagens mentais positivas, induzindo aquela pessoa a melhorar. Tudo bem, tem os fluidos que recebe do plano espiritual superior, não é? Para misturar, não é? Esse magnetismo físico desse encarnado que impõe as mãos para curar. Mas, independentemente disso, o que acontece também? Aquela pessoa que vai receber, quando ela coloca o pensamento dela mais acima, o pensamento na fé, pronto, ela fica apta, ela fica na sintonia para conseguir receber melhoria. Então, ó, eu estou falando tudo isso para que a gente possa cuidar do nível de pensamento que a gente tem. E perceber que não tem pandemia que atinja aquele que não está na rota de desencarnar. Mas pode atingir e a pessoa adoecer. Por quê? Se a pessoa tiver medo, se ela falar muito disso, se o tema central da vida dela nos últimos 60 dias for Covid, ninguém merece. Nem precisava ter pego Covid. Mas a sintonia com a Covid foi tão grande que, não é? Vai ficar doentinho, vai assustar. O coração vai ficar batendo muito, né? O medo que já era grande, minha Nossa Senhora. Então, assim, alguns de nós não estamos na rota disso. A gente pode se autocurar. Tem lá, Luiz e Rei, você pode curar a sua vida e pode sim. É a força do pensamento em benefício próprio de cada um, não é? Da família, das pessoas, muda o tema. Fala de saúde, fala de alegria, fale do bem. Ele tem uma força maior, porque ele é matéria divina. O bem é matéria de Deus. O mal é construção do ser humano. E do ser humano ainda nessa condição nossa, mais baixinha, entendeu? Porque a gente ainda constrói essas coisinhas para nos atrapalhar. E tem gente que gosta bastante, sabe, gente? Gosta bastante de viver atrapalhado, infelizmente. Tá? Então vamos prestar atenção, porque nós, os espíritas, a gente tem que ter uma sintonia um pouco diferente. Não é? Então, essa é a força do pensamento, não é? E aí, finalizando, a gente pensa, mas como é que eu faço, minha Nossa Senhora? Como é que eu faço, meu Deus, para sanear o meu pensamento? A primeira coisa, gente, que a gente tem que imaginar, usar o discernimento. Começar a observar que a liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Como é que a gente aciona? A força da oração. De pensar no bem. De mudar o foco para o pensamento mais positivo. É uma questão de treino, tá?
É uma questão de treino. É bem difícil quando a pessoa é negativista, quando a pessoa tem hábito de cultivar pensamentos negativos, então, mas usa o discernimento, usa a força que te tem, né? Que você tem, todos nós temos. Todos nós nascemos, nós somos centelhas de Deus, nós somos filhos de Deus. O chefe não deixou a gente aqui à toa. Ele, quando ele fez o ser humano, ele construiu o ser humano, ele construiu o ser humano com a marca dele. Ele assinou a obra. Deus não deixou a gente aqui e falou, olha, fica aí, tô fora, vocês são muito chatos. Não, ele colocou a gente no planeta com a capacidade de discernimento. Agora, o uso de discernimento depende de cada um de nós, tá bom, gente? E olha, Jesus é o guia, ele é o modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Tem algum espírito que é para servir de guia e modelo? O Espírito responde para Kardec, vê de Jesus, não é? Quer dizer, o código moral de Jesus, o roteiro dele, né? Para quê? Para sanear nossos pensamentos, né? E sua prática é a solução para todos os problemas. Quer dizer, a prática do Evangelho é a solução para todos os problemas. E aí nós vamos finalizando, agradecendo a paciência de vocês terem nos ouvido, não é? E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te curou. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 42, tá bom? Que Deus assim nos ampare. Muito obrigada, muita paz, muita meditação, muita oração para todos.